privilégio muito grande to be here with you tonight estar aqui com vocês essa noite and the next days that we are going to be having e together. nos próximos dias que teremos juntos também. Super humble for this kind opportunity Estou muito grato por essa oportunidade to tão be able querida to serve you guys in these next days. servir vocês nos próximos dias. As your pastor already introduced me, saying we met last year, Como o pastor de vocês falou, nós nos conhecemos no ano passado and he extended the invitation for me to come and serve you all this week. e ele estendeu o convite de vir para cá. So I'm so humbled to be here. Então eu estou muito feliz de poder estar You know, aqui. like I'm super excited Ao mesmo tempo que eu também estou muito empolgado as to what the Lord might do. por aquilo que o Senhor fará. And so there's been faith, hope, and expectation even before coming here. Então a fé e expectativa mesmo antes de chegar aqui. I remember when I met your pastor last year, Eu me lembro quando eu conheci o Bitum no ano passado. like JV had not told me about who he was. O João ele não tinha falado para mim quem ele era. When I later found out who he was, E depois que eu descobri que era famoso, I had sabido, just enormous respect for aí him. meu suspeito aumentou mais ainda. And I was like, I'm glad I didn't know. Então eu fiquei muito grato porque eu não sabia quem ele era direito. We were able to have breakfast together. Mas a gente toma um café da manhã junto. Just share the heart of God. Compartilhamos o que estava no coração de Deus para aquele And dia. just share a lot about the Bible. E falamos muito sobre a Bíblia. And of course, God did what he did. E Deus fez o que ele tinha que fazer. And so there's a great expectation Então há uma grande expectativa as to what he might do in the next couple of days. para aquilo que ele vai fazer nos próximos dias. So Father, we thank you Então, Pai, nós te for your agradecemos amazing grace, pela sua graça your maravilhosa. kindness, Deus, a sua gentileza, Your goodness, a sua bondade, your faithfulness. a sua I fidelidade. thank you that you are the God of breakthrough. Obrigado porque você é o Deus do romper. You are the God of transformation. Você é o Deus da You transformação. are the God of change. Você é o Deus da mudança. You never change, Você não muda, but you are the God who changes mas things. você é o Deus que muda todas as For your coisas glory. para a sua glória. So we open our hearts to Então receive nós abrimos o nosso coração para that receber which you want to speak in our lives. aquilo que você quer falar na nossa So may vida. these next days, God, Então, para que esses próximos dias, cause Deus, us to never be the same. Deus nos muda para que nós sejamos For os your mesmos glory. para a sua glória. In Jesus' name. No nome de Jesus. I mean, there's so much that I would love to teach. Amém. Tem muita coisa que eu adoraria ensinar. I know time might not be able to permit, Eu sei que talvez o tempo não permita a gente fazer tudo but I'm isso, going to do my level best to cover mas much eu ground. vou fazer o meu máximo. And my heart is to speak on the nature of the prophetic. E o meu coração hoje é falar sobre a natureza do ministério I profético. did not grow up in a charismatic Pentecostal church. Eu não cresci em uma igreja pentecostal, carismática. I was raised in a very traditional church Cresci, inclusive, em uma igreja extremamente tradicional, where no one ever taught about hearing God's voice or the prophetic. onde ninguém falava sobre nada profético, ouvia a voz de Deus, And nada I always disso. grew up thinking that the prophetic ceased in the Old Testament. E eu pensei que o profético e todo esse movimento tinha parado em algum lugar do Antigo Testamento. But as your pastor has gone through so many scriptures, Mas o pastor de vocês já falou tanta escritura, tanta Bíblia, talking about the prophetic journey in the Bible. falando sobre a jornada profética na Bíblia. When I began to read the Old E Testament, quando eu começo a ler o Antigo Testamento, I really didn't like the Old Testament. eu não gostava muito não, para I ser was like, honesto. no, let's go to the New Eu falei, Testament. não, vamos com algo novo. No, let's just go to the words of Jesus in Né? red. Vamos focar em Jesus, na Bíblia lá que está em Those vermelho. are the words I read. Sabe, as palavras estão The lá. Old Testament O was like, Antigo this is too Testamento. intense for me. Ah, não, é muito intenso. But the more as I begin to grow in the Word of Mas à God, medida que eu crescia na palavra de Deus, I began to see Jesus Christ in every book of the eu Bible. comecei a ver Jesus em todos os livros da Bíblia. From Genesis to Revelation. Do Gênesis ao Apocalipse. You read about the tabernacle of Sabe, Moses. você lê sobre o tabernáculo de A Moisés. prophetic picture of who Jesus is. Essa imagem profética de quem Jesus And é. sometimes I'll teach about on the tabernacle of Moses E às for 5 vezes days. eu falo sobre o tabernáculo de Moisés por 5 dias. Painting a picture of who Jesus is. Tentando pintar uma imagem sobre quem Jesus When you é. understand the tabernacle of Quando Moses, você entende o tabernáculo de Moisés, you'll understand the gospel. você vai entender o evangelho muito bem. You'll understand who Jesus Você vai is. entender quem Jesus é. So before
I even share the message tonight, Então, antes mesmo de eu falar a mensagem da noite, the prophetic can be so weird. sabe, o profético ele pode parecer inclusive muito The estranho. prophetic is not weird, it's just people who are weird. Não, mas na verdade não é. Só as pessoas que às vezes são. Because Jesus Christ was very prophetic. Sabe, Jesus ele era muito profético. And Jesus was not E ele weird. não era esquisitão, não. And it's so easy to understand. E é tão fácil entender. But men, when they get into the prophetic and their Mas- personalities, that can become weird. Mas às vezes quando as pessoas engajam no ministério profético com suas personalidades estranhas, aí que fica ruim. For me, reading the Bible, I would ask so many questions. Sabe, eu lendo a Bíblia eu pergunto tantas perguntas. Not asking questions to question God, Não perguntar para questionar ou desafiar a but Deus. asking God questions so that I may gain wisdom, revelation, knowledge, and understanding. Mas perguntas para ganhar revelação, entendimento sobre essas coisas. Some of the questions would be something like this. Algumas das perguntas são assim. Because when you read the book of Zechariah chapter 9 verse Porque 9, quando você lê o livro de Zacarias no capítulo 9, verso it 9, says, "Rejoice greatly, daughter Zion. fala assim: se alegre Zion, filha de Sião. Shout, daughter Jerusalem. Grite, filha de Jerusalém. See, your king comes to you, Veja, o seu rei vem a você. righteous and victorious, Com justiça e retidão. lowly and riding on a donkey." Vindo em um jumento. And you begin to see the fulfillment of that prophetic word. E você começa a ver o cumprimento daquela palavra profética. In Matthew chapter 21, Em verse 1 to Mateus 3. capítulo 1, em Mateus capítulo 21, versos 1 e 3. Mark chapter 11, verse 1 to 11. Marcos 12, 1 ao 12. And you see Jesus Christ coming on a donkey. Você vê a imagem de Jesus vindo em um jumento. A fulfillment of Zechariah 9, verse 9. Cumprindo então a profecia lá de Zacarias. And you'd read that scripture, you'd be like, that was cool. E você vê essa escritura e fala, nossa, muito legal. Jesus came riding on a donkey. Jesus vindo no jumento. Because it was written in the book of Zechariah. Porque estava lá escrito no livro de Zacarias. But I would ask questions Mas eu faço perguntas. like, why did Jesus come riding on a donkey? Tais como, por que no jumento? Was this just to fulfill scripture? Era apenas para cumprir uma profecia? Or was there a prophetic significance Ou havia algum significado profético to nisso? why Jesus came riding on a donkey? Pelo fato de vir num jumento. I mean, of all the animals, why Sabe? a donkey? De todos os animais, por que esse? Because I come from Africa. Sabe, eu venho da África. I mean, if you are going to be the king, Sabe, se você vai ser o rei, come riding on a lion. cara, vem montado num leão. That's the lion of the tribe of Sabe, o Judah. leão da tribo de Judá. Come riding on an Sabe, elephant. vem no elefante. Because the queen of Ethiopia, Sabe a rainha da Etiópia? when she went to war, Quando ela foi pra guerra, she didn't go to war on a donkey. ela não foi no jumento, não. She went to war on an elephant. Ela foi pra guerra em um elefante. And I'm like, that's gangster E right eu there. falei, é isso aí, eu quero um desse. You come riding on an Se elephant. você vem, Deus, vem no elefante. Everyone gets scared and Sabe, intimidated. todo mundo vai ficar intimidado, com medo de And você. lion is the big five of the five animals in Africa. Sabe, o leão é um dos top 5 da África. Todo mundo respeita o leão. But Jesus didn't come riding on an elephant. Mas Jesus não veio no elefante, Or a lion. num leão, Or a giraffe. numa girafa, Or a buffalo. num búfalo, Or a rhinoceros. num rinoceronte, He came on a donkey. um jumento. Of all animals. De todos os animais. I like Jesus in the book of Foi Revelation. Jesus lá no He's Apocalipse. coming on a horse. Vem num cavalo branco. You don't go to war on a donkey. Mas você não vai pra guerra, Jesus, I mean, no if you are jumento. going to be the king of the Se Jews, você vai ser o rei dos you are the judeus. one who was prophesied by Se você Isaiah que foi profetizado por Isaías. that you are going to come Que and restore. você viria e restauraria. And you come on a donkey. Mas num jumento. I mean, of all animals. Todos os animais, Senhor. Have you ever seen a donkey? Você já viu um jumento? If you are driving a car and you Se see a você donkey in the middle of the road, Tá dirigindo lá e vê um jumento na estrada. a donkey is the most stubbornest animals of all animals. Sabe, o jumento é o animal mais chato que tem.
But why a donkey? Mas por que jumento, Jesus? Just imagine Easter that we celebrate every year. Imagina a Páscoa que a gente celebra todo ano. Everyone is singing Hosanna, Todo mundo Hosanna. cantando Hosana, They are Hosana. all holding all these amazing palm trees. Né? Pegando as palmeiras e And tal. then comes Jesus on a donkey in Aí Jerusalem. vem Jesus num jumento. So why a donkey? Por que um jumento, então? Thank you for asking. Obrigado por perguntar. Now that you've asked, Mas agora que você I'll perguntou, tell you why eu vou te Jesus dizer por quê. came riding on a donkey. Eu vou dizer agora. The reason why Jesus came riding on A a razão donkey pela qual ele veio no was jumento. to fulfill scripture Cumprir a escritura that's in the Bible. que está lá na Bíblia. Zechariah 9 verse 9. Zacarias 9, verso 9. Okay, we put that one there. A gente colocou lá. The second reason Mas a segunda razão Jesus came riding on a donkey pela qual ele veio em um jumento is because foi porque a donkey um jumento is the only animal é o único animal in the world no mundo that has a cross que tem uma cruz on its back. nas costas. I'll say it again. Vou falar de novo. A donkey O jumento is the only animal é o único dos in animais the world no mundo that has a cross que tem uma cruz on its back. nas costas. So Jesus Então didn't Jesus come riding on a donkey. não veio em um jumento. He came sitting on a donkey. Ele pode ter vindo até But sentado that em um, donkey had a mas cross aquele jumento tinha uma marca de uma cruz. because he didn't just come for Passover. Porque ele não veio apenas para a He Páscoa. came to go on the cross. Ele veio para acabar também Jesus na couldn't cruz. come riding on an elephant. Jesus, ele não veio em um elefante. He didn't come riding on a lion. Ele não veio montado em um Because leão. none of those animals have a cross Porque nenhum desses animais tem uma cruz on its back. nas costas. You can Google that one. Você pode colocar isso no You Google e find achar. there's a cross E você vai achar que There's há a uma cross cruz. Há uma cruz on every donkey. em todos os It's a jumentos. prophetic picture É uma imagem também of where profética Jesus was going. de onde Jesus iria. He was going on the cross. Ele estava indo para a cruz. So when Peter said, Jesus, Então Pedro fala, Jesus, you can't die. não pode. Jesus said, E Jesus disse, get behind me. não, para trás de mim. Not Peter, Não Pedro, but Satan. mas Satanás. Because Jesus, Porque Jesus, he had to go on a ele donkey. teve que ir em um jumento. And the donkey E o jumento had to bring him to teve que Jerusalem. trazê-lo para And Jerusalém. then E Jesus Jesus, então, had to go on the cross. teve que ir à cruz. Even the donkey itself Até mesmo o jumento was very prophetic too. foi muito profético. It knew Ele sabia its mission. a sua missão. It knew Ele sabia its birthright. o seu direito de nascimento. So did Jesus. Então Jesus também sabia So when you disso. begin to ask questions, Então quando você começa a perguntar the Holy coisas, Spirit o Espírito Santo begins to give you insight, começa a dar para você insight, Revelation, revelação, knowledge, conhecimento and e understanding. entendimento. Good evening. Boa noite. So that is why Jesus Christ came riding on a donkey. Esse foi o motivo pelo qual Jesus veio em um jumento. He went on the cross. Ele foi à cruz. He died. Ele morreu. Fulfilled scripture. Cumpriu o que estava proferido sobre ele. When he was buried, Quando ele foi posto no he sepulcro, was put in a tomb. ele foi colocado em uma tumba. After 3 days, Depois de 3 dias, the Gospel of John, o Evangelho de João, chapter 20, capítulo 20, verse 1 to 7, verso 1 ao 7, it talks about e fala sobre Jesus Christ. Jesus Cristo. His body O seu corpo was wrapped in linen. estava enrolado em linho. His body, O seu corpo, but his face, mas o seu rosto there was a napkin havia como se fosse um guardanapo around his face, no seu rosto, all around his head. ao redor de sua cabeça. When Jesus rose up from the Então, dead, quando ele veio dos mortos, quando ele linen ressuscitou, o linho that was wrapping him que estava enrolado nele fell to the ground when he rose up. caiu ao chão quando ele se ergueu. But the napkin Mas o tecido que parecia um guardanapo that covered his head, que cobria sua cabeça it didn't fall down to the ground. não caiu ao chão.
The Bible says A Bíblia diz, in verse 6, no verso 6, then Simon Peter came following him, quando Simão Pedro veio segui-lo, and he went into the tomb, e ele foi à tumba, and he saw the linen clothes lying there, e ele viu que o linho havia caído ao chão, and the first cloth e o tecido sobre o seu rosto, which had been on the head of Jesus que estava na cabeça de Jesus, was not lying with the linen cloth, não estava junto do linho, but it was folded mas estava dobrado nicely. de forma elegante. You might read that scripture. Você pode até ler And essa you be like, escritura e falar, That's nice. legal, That's good. bom, But for me, I ask questions. mas eu pergunto, And the question is, e a pergunta então why é, was this linen por que que esse not tecido with other linen? não com linho que cobriu o seu corpo? Why did he have to fold this linen? Mas por que que esse tecido estava There's a dobrado? reason. E há uma razão. There's a prophetic understanding Há um entendimento profético to the reason pela razão why Jesus folded this. porque Jesus dobrou. For you to understand this, Para que você entenda isso, you almost have to go 700 você years tem que voltar uns 700 anos back in that culture daquela cultura where Isaiah would prophesy onde Isaías iria profetizar. in Isaiah chapter 7 Em Isaías capítulo 7, about the coming of the Messiah. sobre a vinda do Messias. And you see scripture being fulfilled E a gente vê as escrituras sendo cumpridas in the book of Matthew no livro de Mateus, when the Holy Spirit quando o Espírito Santo came upon Mary veio sobre Maria and she was impregnated by the Spirit of God. e ela estava grávida do Espírito de Deus, And she was impregnated with Jesus. grávida de Jesus. But now Jesus Mas agora is Jesus now dead, está morto and the cloth that wrapped him e o tecido que o enrolava is now on the ground. estava no chão, But the linen that was covering his head mas o tecido que cobria sua cabeça is now folded. estava então dobrado. Turn to someone next to you Olha para alguém do seu lado and say it was e folded. fala, estava dobrado. It was folded Estava dobrado. nicely De forma legal. and neatly. Sabe, bem It dobrado. wasn't thrown on the ground. Não estava jogado no chão, não. Why was it folded? Por que é que estava dobrado? Thank you for asking. Obrigado por perguntar I'll novamente. answer that Vou question. responder. The reason why it was A folded, razão pela qual estava let's go back a couple of generations. dobrado. Vamos voltar algumas gerações. Back in those days, Naqueles dias, when a servant quando um servo would come viria and prepare a e table prepararia uma mesa for his master, para o seu mestre, you put all the cutlery ele colocaria todos os talheres and you put a napkin. e ele colocaria um guardanapo. And the servant E o servo will stand at a que distance, estava à distância will not disturb the master não iria when atrapalhar the o master mestre, would eat. o que o mestre iria comer. But for example, Mas, por exemplo, if the master se o mestre was finished with eating, tivesse terminado de how comer, would the servant know como é que o servo saberia that the master was finished que o eating? mestre teria terminado de It comer? all depends with the napkin. Dependia da forma que o If guardanapo the master estivesse was dobrado. finished eating, Se o mestre tivesse terminado de comer, he would dry his hands, ele iria limpar a sua mão, his lips and beard, os seus lábios, a sua barba, and he would throw the napkin down. e ele jogaria o guardanapo no chão. But if he is not Mas finished se ele não houvesse and he terminado wants to go to the bathroom e ele quisesse ir ao banheiro, por and he's exemplo, gonna come e back, ele voltaria, what will he do? o que é que ele faria? He will fold the Ele napkin. iria enrolar, ele iria How do we know dobrar that o Jesus is coming guardanapo. back? Como é que a gente sabe que Jesus We know voltaria? he's coming back A gente sabe que ele vai voltar. because the napkin was folded. A gente sabe disso também The napkin através was do folded. guardanapo que estava The napkin dobrado. was folded. O guardanapo When estava you go to dobrado. restaurants, Quando você vai a where did they restaurante, get the whole idea of napkins? sabe, eles não entendem exatamente como é que funciona o guardanapo, não. Through the death Sabe, através da Through the morte, burial através do and enterro the resurrection of e através Jesus. da ressurreição de That Jesus. is why Jesus É esse o motivo pelo is qual the Spirit. Jesus é of o prophecy. Espírito da He profecia. is the Spirit of prophecy. Ele é o Espírito da profecia. How do we know he's coming back? Como é que a gente sabe que ele voltará? No one knows the day. Ninguém sabe o dia, No one knows the hour ninguém sabe a hora, except the Father.
apenas o pai. But there's a hint he's coming back Mas tem dica que ele vai voltar. because the napkin was Porque folded. o guardanapo está It dobrado. wasn't thrown on the Não ground. estava jogado ao chão. All the dead clothes Tudo que estava cobrindo seu Was corpo thrown on the morto ground. foi jogado fora. but the material Mas o material that covered his que head, cobria sua cabeça. because Jesus is the head of the church. Porque Jesus é o cabeça da igreja. He is the head of the Ele church. é o cabeça. He is the head of the Ele church. é o cabeça. Jesus is the Lord of the church. Jesus é o Senhor da He is the King igreja. of the church. Ele é o rei da And igreja. he's coming back. E ele voltará. And what is he coming back for? E por que ele vai voltar? Turn to someone next to Olha you. para alguém do seu lado And he's saying he's coming back for e you. fala assim: ele voltará por você, He's coming back for his bride. para a sua noiva. And he's coming back for his church. E ele voltará para a sua So igreja. Jesus, Então Jesus, he beautifies the church ele deixa a igreja bonita with his word. com a sua That's palavra. why his body, É por isso que o seu his corpo, church, a sua igreja, should never have wrinkles. nunca deve ter mácula. The body of O Christ corpo de Cristo should be perfected deve ser aperfeiçoado through his word. através da sua palavra. He is the head. Ele é a cabeça Of the church. da igreja. So when I read the Bible, Então quando eu leio a Bíblia, I ask eu questions pergunto mesmo, because I want to know porque eu quero saber, not about the donkey, não sobre o jumento, not about the napkin. não sobre o I guardanapo. want to know Eu quero because saber, the more I know him, porque à medida que eu the conheço more I draw ele, closer to eu me him. aproximo The dele. more I draw closer À to medida que eu me him, aproximo dele, I'm coming out of eu darkness estou saindo das trevas into his marvelous e light. entrando em sua maravilhosa luz. If a donkey carries the cross every day, Se um jumento carrega uma cruz todo dia, what about the church of Jesus a Christ? igreja de Jesus fica como? That's why daily we pick É up our por cross. isso We will pick up our cross que a daily gente pega a nossa cruz diariamente. in Jesus' name. No nome de Jesus. That was the introduction E for foi a tonight. introdução da noite, tá bom? Tonight, no, I came a long way from Sweden. Cara, eu vim de um lugar muito longe. So that was just our Bible study. Então só foi um estudo bíblico You rápido, never give a microphone to an introdutório. African Você nunca dá um microfone para um africano and expect him to finish within 20 e minutes. espera que ele termine em 20 minutos. No, Não. tonight we're gonna go on all night. Não, hoje a gente vai com tudo. No, I'll be gracious with you. Não a noite toda, mas vamos com tudo. So tonight, Então essa noite I'm going to speak about the heart and the nature of the eu prophetic. vou falar sobre o coração e a natureza do ministério profético. Because if we don't know the heart Porque se nós não conhecemos o coração and the nature of the prophetic, e a natureza do ministério profético, we will misrepresent God. nós não representaremos Deus bem. I've met many people Eu já conheci várias pessoas who have been so hurt by the prophetic, que foram tão feridas pelo profético, who have been so hurt by the prophetic. que foram tão feridas pelo I do profético. not know how many times I have apologized, Eu não sei quantas vezes eu já tive que pedir perdão a not for what I pessoas, did, não por algo que eu tenha but feito, for what others have done. por causa do que outras pessoas People fizeram. have come to me and said, I hate people like you. As pessoas vêm pra mim e falam: eu odeio pessoas como você. And I mean, like, you mean handsome people? E eu falo tipo assim: pessoas gatinhas feito eu? I don't know. Não sei. Because I just kind of assume they Sabe, hate. porque eu acredito que eles não gostam de pessoas que But têm aparência boa. I truly understand their heart. Mas eu entendo o coração delas. Because when we don't know the heart, Porque quando nós não conhecemos o Of the coração Father. do Pai, we'll end up misrepresenting nós vamos representá-lo de maneira errada também. the heart of God, E representar o the coração character of God. de Deus, o seu caráter de maneira And when incorreta. Christ has been misrepresented, E à medida que Cristo ele é mal representado, people don't want anything to do, as pessoas não querem for conhecê-lo. example, with the prophetic. Com esse exemplo das pessoas que se movem no profético de My maneira prayer errada. when I was young Então a minha oração quando eu era mais novo was, God, you can call me to do anything. era assim: olha, Deus me chama para fazer qualquer coisa, Never call me to be on mas stage. nunca no palco. One,
You can call me to do anything. Sabe, Deus, me chama para qualquer coisa. Please, God, Mas Deus, por favor, never call me into the prophetic. olha esse negócio profético aí. I just want to serve in the kitchen. Quero servir na I cozinha, want to be behind the counter. sabe, ali na mesa. I never want to speak. Mas nunca falar, tudo Was bem, my Deus? prayer. Era a minha oração. And God answered that E prayer. Deus respondeu a oração. Not in my way, Não da minha maneira, but in His way. mas ao seu modo. And because for 21 years Porque por 21 anos of my life, da minha vida, I could not speak the way I'm speaking now. eu não podia falar como eu falo hoje. I got healed on a Bible school Eu fui curado em um dia na escola dominical when I was 21 years quando eu tinha old. 21 anos de idade. So that Então, taught me isso me ensinou to be more of a listener a ser mais alguém que escuta than a speaker. do que alguém que fala. You know, when the pastor was just speaking about John the Baptist, Sabe, quando o pastor estava falando sobre João how Batista, his father como seu pai couldn't speak for almost 6 não months. pôde falar por 6 meses, I couldn't speak for 21 eu não years. podia falar por 21. But when I started speaking, Mas quando eu comecei a falar, I'm 48 years old eu tenho now. 48 inclusive, You wouldn't think that, hey? você nem pensou, né? Eu sei. The presence of God keeps me Né? A young. presença de Deus é a gente meio mais novo. People ask me As pessoas perguntam, what kind of soap do you use? ah, David, qual que é o sabão que você usa, seu skincare, como é que é? I use Dove soap. Sabe, eu uso aquele da pomba, Dove is a symbol o of the Holy Dove, Spirit. que tem a pomba, sabe? É o Espírito Santo. So the Holy Spirit keeps me young. Então o Espírito Santo me deixa bem novinho. In the book of James, No livro de Tiago, chapter 3, verse 17. 3:17. James 3, verse 17. Tiago 13:17. It says, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere." Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. So tonight I'm just going to focus on this. Então essa noite eu vou focar nisso And I'm apenas. going to speak about the nature of the E eu vou prophetic. falar sobre a natureza do ministério heart of the profético, o prophetic. coração do The profético. heart of the prophetic is O pure. coração do profético é The puro. heart of the prophetic is O peace-loving. coração do profético é cheio de paz, amável. It's so considerate. Ele é tão compreensivo, It's very submissive. submetido, So full of mercy. tão cheio de Oh, misericórdia. it has amazing good fruit. Sabe, e tem frutos maravilhosos. It is so É sincere tão sincero and impartial. e imparcial. So when Moses, Então, quando he Moisés, came to a point in his life ele chegou em um ponto em sua vida where he said, "God, I want to know who is e ele sending falou me. assim, olha Deus, eu quero conhecer quem que está me enviando. Because you are telling me to go Porque você está me mandando ir and speak on your behalf. e falar como se fosse você, né, But no then nome I do do Senhor. not know really who is sending me." Mas honestamente eu não sei muito quem está me Then enviando. in the book of Exodus Então no 34, livro do Êxodo, capítulo 34, verse 6, verso 6, God said, "Let me tell you who I am. Deus fala assim, deixa eu te contar quem que eu I am sou. not who I am by what I do. Eu não sou quem eu sou pelo aquilo que eu I am faço. not who I am by the way I look. Eu não sou quem eu sou pela forma que eu My aparento ser. character is who I am. O meu caráter é quem eu My sou. nature is who I A am." minha natureza é quem eu sou. Exodus 34, 6 it O Êxodo says, 34, 6 fala "And assim, he passed in front of Moses, e ele passou à frente de Moisés, proclaiming, proclamando, the Lord, Senhor, Senhor, the compassionate and gracious God, compassivo e gracioso, who is slow to anger, que demora a irar-se, abounding in love, que superabunda em amor faithfulness, e fidelidade, maintaining love mantendo seu amor to 1,000 generations." por 1000 gerações. Which echoes in the book of Galatians, E acaba ecoando também na carta aos chapter
chapter notas 5, no verse capítulo 20 to 22, capítulo 5, 20 ao 22, which talks about the fruits of the que Spirit. fala sobre o fruto do Espírito. God is gracious. Deus é gracioso, He is kind. Deus é He amável, is loving. Deus é He is amoroso, faithful. Ele é fiel, He is trustworthy. Ele é confiável. God begins to paint a picture Deus começa a pintar um of quadro who He is. sobre quem Ele é. So whenever God speaks, Então todas as vezes que He Deus speaks fala, according to His Ele character. fala de acordo com o seu He caráter. always speaks according to His Ele word. sempre fala de acordo com a sua God never palavra. goes beyond His Deus word. nunca vai além da sua palavra. God never goes beyond Deus Genesis to nunca vai Revelation. além do Gênesis, do Apocalipse. And so when we understand His E word, quando entendemos a sua palavra, we understand His nós character. entendemos também o seu When we caráter. understand His Quando character, entendemos o seu caráter, then we can represent Him well. aí sim podemos representá-lo The bem. challenge I tend to O see desafio que eu vejo in the prophetic no today, profético hoje, in the prophetic in the past, no profético também no and passado, I hope it won't be in the e prophetic eu in the acredito future, que não seja o profético futuro, is many people, é que várias they pessoas want God to eles speak through them querem que Deus fale através deles to someone, para alguém, but they don't want God to speak through them. mas eles não querem que Deus fale para eles. I'll say that again. Vou falar de novo. Many people are crying, Várias pessoas estão chorando, God, use me to be a voice, clamando, Deus me usa para ser uma that I can voz, prophesy, para que eu possa I can profetizar, proclaim, para que eu possa proclamar, teach, para que eu possa ensinar, I can preach. para que eu possa pregar. give me words of Deus knowledge, me dá palavras de conhecimento. Words of prophecy. Deus, palavras proféticas, Words of wisdom. palavras de sabedoria for people. para as pessoas. Use me as a voice. Me usa como uma voz. So we want God Então a gente quer que Deus to speak through us, fale através de nós, but not many are asking, mas não muitos estão pedindo. God, would you speak to me Deus, você pode falar para mim about who you are, sobre quem você é, about your word, sobre a sua palavra, your nature, a sua natureza, your character. o seu caráter. Ezra 7 says, Esdras fala, verse 10 says, 7, verso 10. for Ezra Porque has Esdras set his heart tinha colocado seu to study the coração law of the para Lord estudar a lei do Senhor and to practice it e praticá-la and to teach his statutes e ensinar os seus and estatutos the ordinances in Israel. e ordenanças em Israel. Ezra said, Esdras disse, I want to study. eu quero estudar, I want to know God. eu quero conhecer Deus, I want to have this deep, intimate eu relationship quero with ter esse God. relacionamento íntimo com Deus. Before I can teach anyone, Antes de ensinar qualquer Preach to pessoa, anyone. pregar para qualquer Prophesy pessoa, to anyone. profetizar para qualquer I pessoa, want to study. eu quero estudar. Why am I studying? Por que eu estou estudando? I'm not studying to preach. Não estou estudando para pregar, I'm not studying to proclaim. não estou estudando para proclamar, I'm studying to eu know estou Him. estudando para conhecê-lo. I am studying to know Him. Eu estou estudando para I am studying to know conhecê-lo. I don't study the Bible to preach. Eu não estudo a Bíblia para ensinar, I study the Bible to know eu Him. estudo a Bíblia para conhecer a Out Deus. of the overflow of knowing Him, E do transbordar do conhecimento dele. the first command, O primeiro mandamento, love the Lord amar ao Senhor teu Deus, Your God, seu Deus, with all your heart, com todo o seu with all coração, your soul, com toda a sua with all alma, your mind, toda a sua mente, and then love your neighbor. e ame então o seu irmão, Many people o want to seu proclaim to the próximo. Várias neighbor, pessoas querem proclamar ao próximo, but they are not in right standing with the Father. mas sem estar alinhados com o That's Pai. why Jesus says, depart from É me. por isso que Jesus falou, sai daqui. I never knew you. Não conheço But vocês. Jesus, Mas Jesus, did we not prophesy? a gente Did we profetizou, not heal the sick? a gente curou, Did we not raise the a gente dead? não levantou os mortos. Yes, you did that. É, você fez isso From a gift, de um dom, not from relationship. não de um relacionamento. You did that Você fez isso from a gift, de um lugar de ter um but dom, it didn't come out of mas relationship. não veio de um lugar íntimo. Philippians 3:10 says, Filipenses 3:10 diz, I want to know Jesus. eu quero conhecer Jesus. Wow.
I want to know. Eu quero Not conhecê-lo. an intellectual knowing. Não de um saber Not a intelectual, lukewarm knowing. não de um conhecimento Not a passive morno knowing. ou um conhecimento passivo, I want to know mas eu Jesus. quero conhecer Jesus. Personal relationship. Eu quero um relacionamento Intimate próximo, relationship. íntimo. The kind of O relationship tipo de relacionamento that says, que fala: I know eu Jesus. conheço Jesus, I know Paul. eu conheço Paulo, But who are you? mas você quem The é? sons of Sceva Sabe, os filhos de Esquifa were trying to represent a que estavam kingdom tentando representar um reino that they were not known by. que eles não eram One conhecidos. thing I've learned from a very Uma young coisa age que eu aprendi desde muito jovem: is you can fake você anything, pode fake, você pode fingir but qualquer one coisa, thing you can never fake mas uma coisa que você não is consegue spiritual authority. é a autoridade espiritual. God knows who you are. Deus sabe quem você The é. devil knows who you O are. diabo sabe quem você Creation é. knows who you A are. criação também. It's about time you and me Mas get é to really know who we sobre are. eu e você sabermos quem nós somos. You cannot fake spiritual Você não authority. pode fingir autoridade espiritual. We can be so happy that our names are written in the book of A gente life. pode ficar muito felizes com o fato do nosso nome estar escrito no livro da What vida. kind of a relationship did Jesus Mas qual tipo de relacionamento que have with Jesus the Father? tem com o Pai? Look at the Apostle Paul. Olha para o apóstolo Paulo. You know, the challenges, Sabe, os the desafios, tests, os the provas, trials, as the many tribulações, shipwrecks he went through, os náufragos, and the accusations he went as through. acusações. And the Apostle Paul calls those things E o apóstolo Paulo chama tudo isso de light afflictions. aflições leves. I mean, he says, Sabe? I have been shipwrecked 3 times. Náufrago 3 vezes, I've been beaten já fui espancado 5 times 5, with 40 lashes minus 1. sabe? 40 chicotadas I've menos 1. gone without food. Já fiquei sem comida, I've gone without já water. fiquei sem água. I've gone through so many Eu já passei challenges. por tantos desafios. And he calls those light afflictions. E ainda assim, a todas essas coisas ele chama de leves And I'm aflições. thinking, if those are light afflictions, E eu fico pensando, aqui, se isso aqui é what leve, would you call the heavy afflictions a then? pesada a gente chama do quê? I've been stoned, Sabe, eu fui apedrejado, shipwrecked 3 times. náufrago 3 I've vezes, gone without water and food. sem água, comida, He had slept naked. sabe, dormir sem He has roupa, been through the cold. no frio. And he calls those light afflictions. E o título é Leve Aflição. And I ask myself, Eu me pergunto, what will be a 21st century Christian? qual vai ser a abordagem para um cristão do século 21? What would we call light affliction? O que é que a gente vai chamar de aflição leve? I came to church Sabe, eu vim para a igreja and someone was sitting in my seat. e alguém pegou meu lugar. The pastor didn't greet me. O pastor não me cumprimentou. They want us to come and serve the church, Queria que a gente viesse servir a but they igreja, don't give us tea or coffee. mas não colocaram um café ou chá. And when they give us any food, E quando dão a comida, they don't give me my favorite vegan food. não me dão a vegana que eu quero. My God, why have you Deus, forsaken me? por que é que você me abandonou? That's the 21st century light affliction. A aflição leve do século 21 é essa aí. So tonight, Então essa noite, when we talk about the nature of the prophetic, quando falamos sobre a natureza do profético, it has to be pure. tem que ser puro. It has to be pure. Tem que ser puro. Can you put the slide on? It Pode- has to be pure. já está aqui, puro. The challenge that I see today Os desafios que eu vejo hoje is the prophetic is not pure. é o profético não ser puro. It's not pure. Não ser puro. It's not pure. Não ser puro. Many people want to be used by God. Várias pessoas querem ser usadas por Deus. They want to be a prophetic voice. Eles querem ser uma voz profética. But I remember the Lord asking me, Mas eu me lembro uma vez que o Senhor me perguntou: do you want me to use you? você quer que eu te use? And I was like, E eu falei: yes, God, use me. sim, Deus, na hora. You know, I would pray and fast, God, use Você me. sabe, Deus, eu vou orar, jejuar, falando: Deus, me usa. But aren't we Mas- the same people who are praying, God, heal me from those who have used me? Sabe, mas... Can you say that again?
Aren't we the same people who are asking God to heal us E as mesmas pessoas estão pedindo cura também de Deus, from those that have used us? daqueles que usaram elas no passado. Many people want to be used by God. Várias pessoas querem ser usadas por Deus. But I believe the heart of the Lord Mas eu acredito que o coração do Senhor He doesn't just want to use us, não é apenas nos usar, but can God trust us? mas será que Deus pode confiar na I don't gente? want to be used by Eu não God. quero ser usado por Deus, I want to be trusted eu by quero God. ser confiado por Deus. Why is it not pure? Por que não é puro? The prophetic, why is it not pure? Por que o profético não é puro? It's because of our motives. É por causa dos nossos motivos. If my motive is not Se o pure, meu motivo não é puro, everything that I do is not pure. nada que eu faço é puro. And I see so many motives E eu vejo tantos motivos in the prophetic no profético that is not pure. que não são puros. And when there's E impurities quando há impureza in the prophetic, no profético, the challenge with that is o desafio com isso é: it creates hurts, isso cria ferida, it brings abuse. cria abuso. Matthew 5:3 says, "Blessed are the pure in heart." Mateus 5:8 fala que bem-aventurados são os puros de coração. And the Father greatly desires a pure expression of the prophetic. E o Pai, ele quer uma expressão pura do que é o Look ministério at Genesis profético. 1 and Genesis chapter 2. Gênesis 1, 2, Adam and Eve in the cool of Adão the e day. Eva, Relationship was so pure. relacionamento com Deus era puro. There was no drama. Não tinha There was drama, no manipulation. não havia There was manipulação, no control. não havia controle. It was just so pure. Era só puro. And the Father definitely longs E o Pai deseja to draw back people to a pure heart. trazer pessoas para um coração puro. That's why David says, "God, create in me a pure heart." É por isso que Davi orou falando: Create Deus, in me cria em mim um coração a puro. pure heart. Um coração puro. Can you imagine if the prophetic was pure? Você pode imaginar se o profético fosse completamente Can puro? you imagine if there was no manipulation and control? Você pode imaginar se não houvesse manipulação ou How many controle? people would be blessed? Quantas pessoas seriam When abençoadas? it becomes impure, Quando se torna impuro, instead of being a blessing, ao invés de ser uma bênção, it destroys. destrói tudo. How many people, if I'm to ask in here, Quantas pessoas, se eu perguntasse have hoje, been hurt by the prophetic? foram feridas por algo profético? Many hands might go up. Talvez várias mãos If you are levantassem. to ask, Se você perguntar, do you know anyone who has been você hurt with the conhece prophetic? alguém que foi ferido por alguma coisa That's why I profética? never wanted the prophetic. É por isso que eu nunca quero o God, you profético. can call me to be a missionary. Sabe, Deus me leva para ser um missionário. Build houses, Construir casa, work in orphanages. sabe, trabalhar no I orfanato. don't want to be prophetic Tudo, menos o profético. because I've seen so many people Porque eu já vi tantas pessoas hurt and wounded, feridas, even from a very young age. até muito jovem. I was scared of prophetic people. Eu morria de medo das tia You proféticas. start repenting of sins you don't Eu even have começava já a pedir perdão, elas passavam, as tia do coque, meu Deus me livre. because of the way it was misrepresented. Pela forma que algumas pessoas you não did this. representavam bem. And I'm like, oh my God. E eu falava, meu Deus do céu. I started repenting of the sins of my parents, Sabe, eu pedia perdão pelos pecados dos My meus pais, grandparents. meu avô, all the way back to Adam and Eve, sabe, até Adão e Eva para trás eu pedia perdão. because it was misrepresented. Porque havia às vezes uma representação falha do But ministério I profético. believe the heart of the Father Mas eu acredito que o coração is do He Pai wants to restore purity. é restaurar a pureza. The prophetic should be created O ministério profético deve from the ser voice criado a partir And da the voz will e a vontade and the intention e a intenção of the Father. do Pai. And because our Father is E pure, porque o nosso Pai é so puro, if we are going to be a voice, se formos uma voz that voice e essa voz has to line up precisa então se with the alinhar nature and the character of com a our Father. natureza e o caráter do nosso Pai. What is the prophetic? O que é então o The profético? prophetic is simply O hearing profético é simplesmente the escutar voice of the a Father voz do Pai and conveying His heart e convencionar o seu coração in purity. em pureza.
that every motive we have, que todos os motivos que tenhamos it has to be pure. se alinha à pureza. When it's pure, Quando é puro, you share the word você compartilha a palavra love, em amor, in honor, em honra, in integrity, em integridade, in righteousness, em justiça, in purity, em pureza, in the fear of the Lord. em temor do Senhor. And you never ask anyone, E você nunca pede I've given ninguém. you this word. Olha, eu entreguei para você Give essa me palavra. $100. Me dá $100. That is not purity. Não é puro. That's an abuse É abuso to the prophetic. ao profético. Freely you are given. De forma gratuita você You freely recebeu. give. De forma There gratuita are no você dá. strings attached. Não tem segunda intenção. Let's not make the prophetic a business. Não vamos fazer do movimento profético um ministério mercantilista. Let's not use spiritual gifts Não aos dons espirituais in a way of prostituting the gifts. de uma maneira de prostituí-los. When I began to function in the Quando eu prophetic comecei a ser usado por Deus no ministério profético at a different level, em um nível diferente, when I was 21, quando eu tinha 21 I was anos, healed eu supernaturally. fui curado de forma sobrenatural. Someone came to me. Alguém veio a mim David, do e you know falou: what? David, sabe? You can have a mega church. Você pode ter uma mega You igreja. can have a big Você ministry. pode ter um ministério Do you enorme. know how much money you can make Sabe quanta grana você pode with a fazer gift God has given com o you? dom que Deus te deu? And you can say, E wow, você pode dizer: uau, that's amazing. maravilhoso. Ching, 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 I need Tchim, some money tchim, in my tchim. account. Sabe, caindo na minha conta. But you have to be quick to say, Mas você precisa ser rápido em dizer: get behind me. sai daqui. This gift Esse dom has been given foi dado to honor the Lord para honrar ao and Senhor bless His people e abençoar o for seu free. povo de graça, for free. de graça, For de free. graça, For de free. graça. It has to be pure. Tem que ser puro. People have come to As me. pessoas vêm a mim: David, can you mentor me in the prophetic? David, can you? Mentor me. Você pode me mentorear no profético? prophetic. Você pode fazer isso? É meu And I mentor? usually ask the question, E eu sempre pergunto: what's your motive? qual que é o seu motivo? Why do you want this gift? Por que é que você quer esse dom? One guy said, Uma vez um rapaz falou: I want to be famous. eu quero ser famoso. I was like, ooh. Aí eu falei: Just go on TikTok and be an influencer. You're sabe, famous. vai pro TikTok. Don't use these gifts Não usa esse dom não, to be famous. para ser famoso. These gifts are given Esses dons são to dados serve the body of para Christ. servir o corpo de They are not Cristo. given Não são to dados exalt ourselves, para elevar-nos, to have a massive entourage. sabe, para ter uma interação muito They are not grande. given to puff ourselves Não up. é para inflar o nosso ego. They are not given to make money. Não é dado para fazermos dinheiro com These isso. gifts are given. Mas esses dons são dados The motive of the Father is pure. pelos motivos do Pai, que são puros. May the motive of sons and daughters be pure Que os as well. motivos dos seus filhos e filhas sejam igualmente puros Because também. if there's purity, Porque se o Espírito... there's power Porque onde há Espírito há and there's poder transformation. e há transformação. If there's no purity, Se não há pureza, it brings confusion. traz confusão. It just leaves you like, Deixa você fora do lugar. my money is gone, but there's no transformation. Meu dinheiro sumiu, mas cadê a transformação? What happened? O que aconteceu? Because it was not pure. Porque não era puro. I believe the Lord is raising a E eu generation acredito que o Senhor está that levantando will uma have pure geração motivation, que tem uma motivação a pura pure heart, e um coração puro, a pure intention uma intenção também that will pura, not prostitute the gifts que of não God, prostituirá os dons de Deus, that will honor God que honrará a and Deus serve His people. e servirá ao seu povo. As the Old Testament prophets Como os profetas do Antigo New Testamento, Testament prophets os do Novo também, use the gifts usaram o dom to be a blessing profético to people para ser uma bênção às nations pessoas e nações for the também, glory of God. para a glória de Can Deus. the Lord trust us Será que o Senhor pode confiar na gente? that we walk in Que a purity gente vai andar em pureza with every gift He has given com us? todos os dons que Ele nos deu? Can the Lord trust Será que us o Senhor pode that confiar we walk in humility, que a gente andará em walk in the humildade, fear of the Lord, andar em temor do Senhor? that our motives, Que o nosso motivo, have no hidden agendas. não tem nenhuma segunda intenção. I have been tested in the prophetic. Eu já fui testado no profético. I remember Eu me lembro,
two stories. Duas histórias. One happened in America, Uma aconteceu nos Estados and the Unidos other one happened in South Korea. e a outra aconteceu na Coreia do Sul. I was brought into this office. Fui levado a esse escritório I did not know e eu não who sabia this person was. quem que era essa A pessoa. pastor took me to this office, O pastor me levou lá no and he escritório said, I dele want to introduce you to someone. e ele falou assim, olha, eu quero apresentar você a alguém. And the gentleman came, E o senhor veio and I just knew I was in a place e eu sabia que eu estava em um lugar, of high excellence. sabe, de alta I excelência. greeted the gentleman, Eu apertei a mão do senhor lá, greeted his wife, a sua esposa, and the pastor was there. e o pastor também And estava I lá. began to speak to this gentleman. E eu comecei a falar com esse cara. And he says, do you know who I am? E ele falou assim, você sabe quem eu sou? And I said, no, sir, Eu I don't falei, know who you não, are. não sei quem você é. I don't know who you Não are. sei quem você é. And he says, let me tell you who E I ele falou, am. eu vou contar quem que eu sou. I said, before you tell me who you are, E eu falei, olha, antes de você me contar quem você let me é, tell you what the Lord has just shown me deixa eu falar só o que o Senhor me mostrou when I primeiro. came into your office. Quando eu cheguei na sua sala, I laid everything down falei tudo lá. on the table for him Coloquei, submeti tudo aquilo à mesa dele, from a place of purity. de um lugar de pureza. There was no addition. Não teve nenhuma There adição, was no subtraction. não teve nenhuma You subtração. know, I didn't spice it Sabe, eu não coloquei nenhum to tempero. make it good, Ficar bom, não. to make it spiritual. Ficar espiritual, não. No. I just delivered it. Eu só entreguei. And this gentleman said to E me, esse Senhor falou pra there's mim, no way you could have known that. não há como Even my wife doesn't know você saber that. dessas coisas todas. I have not even told my Não falei wife. nem pra minha esposa. And I said, this is what is going to E eu happen. falei, isso é que vai acontecer. And he says, do you know who I am? E ele falou assim, você sabe quem que eu sou? And I said, eu no, falei, I don't in the natural. Não conheço no natural. And he said, I am the co-founder of Samsung. E ele falou, eu sou o cofundador da Samsung. What you have told E me, aquilo que você me falou, no one knew about that. ninguém sabia. And he said, E ele falou, what can I do for o you? que eu posso fazer por você? Ooh, you and me. Sabe, eu e você. Oh, Ô, Senhor. you are the co-founder of Samsung. Você é o You cofundador da start thinking, Samsung. God, give me a Benz. Sabe, Deus, Build my ministry. constrói meu ministério. And I said, E eu pensei, nothing. nada. He was like, what? Ele ficou, hã? Like, nothing. Eu falei, não, nada. You don't have to do anything for me. Não precisa fazer nada não, irmão. Freely I'm given. De forma gratuita eu recebi, Freely I give you. gratuito eu tô dando. I'm just a voice. Sou uma I'm voz. just a Eu voice. sou só uma voz. That really threw him off. E isso deixou He ele says, name anything you want. perturbado. Ele falou, fala alguma coisa. I don't want anything. E eu falei, nada não, But irmão. it doesn't mean Mas I don't have needs. isso não significa que I eu não have many tenho needs, necessidades. Eu inclusive But as I'm not tenho. going to prostitute the Mas eu gifting não posso prostituir um dom to get something from you. para ganhar algo de você. It has to be pure. Precisa ser puro. It has to be pure. Precisa ser puro. Are you hearing me? Tá escutando? Because if it's not pure, Porque se não for puro, the gift will still work. o dom ainda pode funcionar. But because the gifts are irrevocable. Porque os dons são irrevogáveis. But you end up manipulating people Mas você acaba manipulando as pessoas and using people. e usando pessoas. And that is not the heart of the E isso Father. não é o coração do Pai. Blessed are the pure in heart. Bem-aventurados são os puros. Blessed are the pure in heart. Bem-aventurados são os Blessed are the puros. pure in heart. Os puros. Blessed are the pure in Bem-aventurados heart. são os puros de coração. Ministry is Ministério about being pure é sobre ser puro. in our motives, Em nossos motivos, in our intentions. intenções. But the wisdom that comes from the heaven Mas a sabedoria que vem do alto is first of all pure, é, antes de tudo, pura, then peace cheia de paz, and pacífica loving. e amor. Every one of us in here, we want peace. Todos nós aqui queremos paz. The peace of the Lord A paz do Senhor transcends all understanding. transcende o entendimento. God is a God of peace. Deus é um Deus de paz. And that's why He wants our minds to be E é transformed. por isso que Ele quer que a nossa mente seja transformada. Romans chapter 12 verse Romanos 2. 12, no verso 2. You know what it means to have peace. Você sabe o que é que significa ter And paz. you know what it means to have a life full of E storms. você sabe também o que tem uma vida cheia de tempestades. But as we walk in Mas à purity, medida que andamos em pureza, can we also be loving? será que a gente também pode ser amável? I've met people Eu conheci who are pessoas que prophetic, eles são muito who proféticos. can prophesy, Podem profetizar
who can tudo. pray in tongues, Ó, fala em língua. but they are very rude in English. Mas eles são muito rudes na língua deles. Can we walk in love? Será que a gente pode andar em Can we amor? walk in love? Será que a gente pode andar em I've amor? met people Sabe, eu conheci who pessoas say, no, que falaram, não, you can't touch você me. não pode impor as I'm mãos. anointed. Né? Eu sou muito ungida para que você imponha as mãos sobre So, mim. are you telling me Então você está me dizendo if you touch people, que se você tocar as you lose pessoas, the anointing? você perde a unção? Maybe you are not really anointed. Ah, mas você não é tão ungido assim? If your anointing goes away Cara, se a sua unção because sai you have touched people, porque você tocou as pessoas, you are just religious você é só religioso, more than anointed. mais do que ungido. Because Jesus says, Porque Jesus disse let all the kids come unto que os me. filhos venham, que as crianças venham. Jesus touched the Jesus untouchable. tocou os que eram intocáveis. The heart of the O Father coração do Pai, is He portanto, wants us to walk in peace. é andar em paz. Whatever we are filled with, Tudo que nós somos cheios, we manifest whatever we are filled nós with. manifestamos. If I am filled with doubt, Se eu estou cheio de dúvida, unbelief, descrença, incredulidade, medo, and I begin to prophesy to e eu you, começo a profetizar sobre I'm going to você, prophesy fear, eu vou profetizar medo, unbelief, descrença, and doubt. incredulidade, dúvida. Whatever I am full of Tudo que eu estou cheio, is what I release. eu transbordo e libero. Jesus was the Prince of Peace. Jesus era o príncipe da That's why I paz. love Jesus. É por isso que eu amo Jesus. You know, in the middle of a storm, No meio da tempestade, Jesus is sleeping in the boat. sonequinha, And now look at the disciples. sabe, olha os discípulos, They are all freaking todo out. mundo surtando. They went to wake up Jesus. Jesus, acorda! Do you want us to die? Quer matar todo mundo? I ask myself a E eu me question. pergunto, Why was Jesus sleeping por que ele estava dormindo in a storm? em uma tempestade? You only sleep in a storm Porque você só consegue dormir na that you tempestade have authority in. que você tem autoridade sobre. When he woke up, Quando ele he acorda, didn't take authority over the storm. ele pega a sua He autoridade, took authority in the boat. ele pega a autoridade que já estava lá no barco Why are you so fearful? e ele fala para os seus discípulos: para You que of tanto little medo, faith. vocês que não têm fé? Because doubt and faith does not work Porque a together. dúvida e a fé não conseguem So God trabalhar wants to juntas. release Então Deus quer So liberar much peace tanta paz and love upon e you. amor sobre So that você, when you minister, para que quando você you ministra, minister in love. você ministra através de um In lugar de peace. amor, de paz. Because if there's no peace, Porque senão a paz, whatever you have, you release tudo it. que você tem, você libera. And the heart of the E o Father coração do Pai is you want to remove all the conflicts é que Ele quer remover All todo the o storms conflito, toda a that would tempestade hinder us to hear His que voice. vai nos impedir de ouvir a sua voz. And that would hinder us to speak E His vai voice. nos impedir de ouvir a sua So voz. He is the God of peace. Então Ele é o próprio Deus He da is paz. the God of love. E Ele é o próprio Deus do amor. Now combine purity Então agora você combina pureza, Love. amor and e peace. paz. Every one of us, we want that. Todo mundo aqui quer isso. And that is the heart of the Father. E esse é o coração do Pai. To restore peace. Restaurar a paz. He is the Prince of Peace. Porque Ele é a própria And He paz. is the Lord of Ele Lords. é o Senhor dos senhores. He is the Prince of Peace. Ele é o príncipe da paz. And God wants us to be so E considerate. Deus quer que a gente tenha consideração, The levar isso em nature of the consideração, prophetic que a natureza do ministério profético Is to be considerate. é considerar, To consider one another. considerar um ao outro. How are we going to share the word you're going to get? Como é que eu posso compartilhar, Is this convencionar essa palavra? Going to build up Será people? que essa palavra edificará, Encourage people? encorajará, Exhort people? exortar? Or is it going to shame people? Ou será que essa palavra vem de um lugar de Jesus trazer vergonha? never shamed people. Jesus nunca envergonhou We need to be considerate. ninguém. Consider one another. Então considera With um ao what is going outro to come out of your mouth. que aquilo que saia da sua boca Is it going to produce life? produza vida. Or is it going to be a curse Ou vai upon ser someone? uma maldição sobre alguém. Turn to someone next to you if you Olha can, para alguém do seu lado and say, let's consider one e fala another. assim: vamos levar um ao outro em consideração.
godly character Um caráter à moda de Deus, empowers us de acordo com quem Ele é, nos empodera to be so considerate. de considerar o outro. People have gone through pain, As pessoas que passaram por Trauma. dor, trauma, shame. vergonha. I tell people, Eu falo para as pessoas, don't tell me about what I did in the past. não fala sobre o que você fez no passado. God knows it. Deus The sabe, devil knows o it. diabo sabe, I know it. eu sei, Tell me something better mas me fala algo melhor about my identity, sobre a minha identidade, about who I am, sobre quem você é and who I am becoming. e sobre quem você The está enemy se focuses on tornando. your past. O inimigo foca apenas no seu passado. Jesus comes to restore your past. Jesus vem para restaurar. The enemy knows your name, O inimigo sabe o seu but nome, he calls you by your sin. mas ele chama você pelo seu pecado. Jesus knows your sin, Jesus sabe o seu but he pecado, calls you by your name. mas chama você pelo seu nome. That is the kingdom of E God. esse é o reino de Deus. Jesus comes to restore us. Jesus vem para nos restaurar, He was so considerate. porque ele tinha tanta Look at consideração. Mary Magdalena, Sabe, com a Maria Madalena, por a exemplo, woman that had 7 demons. aquela mulher com 7 demônios, Look at the woman with the issue of blood. a mulher com o problema de sangue, do fluxo In de John sangue. chapter 4, look at Jesus. Em João, no capítulo 4, olha para Jesus. You know, at the woman at the well, A mulher no poço, he never judged them. nunca de um lugar de He julgamento, never judged them. nunca de um lugar de julgamento. He was so considerate. Mas ele levava when you essas pessoas prophesy, em consideração. don't- Então, quando você profetiza, Don't go and prophesy people's sins. não vai profetizar o pecado de ninguém. Prophesy who they are in Profetiza Christ. quem eles são em Cristo. Then the loving kindness of God E o amor e a gentileza leads you and leads them into vai repentance. levá-los ao Please arrependimento. hear my heart. Escuta o meu coração. I'm not saying we sweep sin Eu não under the estou carpet. pedindo para colocar o No. pecado de ninguém debaixo do tapete, não. There's a way of doing it. Mas há uma maneira. You never use the stage Você nunca usa o palco para to isso. prophesy someone's Para weakness. profetizar a fraqueza. You go to them Você vai a eles. after praying, Depois de orar. seeking wisdom and counsel from leadership, Buscar conselho, sabedoria da liderança. and then E aí, então, you can maybe go to them. você pode talvez ir You nele. don't go and Mas judge não vai julgar. because you want them Porque você quer to be restored, que eles sejam restaurados, not destroyed. não destruídos. That is the heart of the Father. E esse é o coração do The Pai. nature and the heart of the A prophetic natureza e o coração do ministério profético is to be submissive. é sobre ser submetidos. We need to submit to God, Submetidos a Deus, a sua Submit. vontade, to the will of God. a vontade de Deus. Jesus said, Jesus disse: not my will be done, não a minha vontade, but your will be mas done. a sua. In the prophetic, No you profético, don't prophesy your will. nós não profetizamos a Your nossa wishes, vontade, o seu desejo, desires, a vontade, your good a intentions. sua boa intenção. Only the will of the Father. Apenas a vontade do Pai. Only the will of the Apenas Father. a vontade do Pai. Jesus said, Jesus disse: your kingdom o come. seu reino vem, Your will. a sua vontade Be done. seja feita. Matthew 6:10. Mateus 6:10. If you want to grow in the Se prophetic, você quer crescer no profético, you need to be accountable. você precisa prestar contas. I'll say that again. Vou falar de novo. If you want to grow in the prophetic, Se você quer crescer no profético, you need to be accountable. você precisa prestar contas. The challenge we have today Os desafios que temos hoje is people. as I'm pessoas. prophetic. Eu sou profético. Who are you accountable to? Aí eu pergunto, quem que você presta Only contas? Apenas Deus. That's good to be accountable to God. É bom prestar contas a Deus, But we sim, need to be accountable mas a prestação de contas to leadership, é também horizontal. to pastors, Ao pastor, to spiritual fathers and aos mothers. líderes, os pais, as mães da fé. I am accountable Eu presto contas to a team of 7. a um time de 7 pessoas. I'm accountable Eu presto contas to a team of 3 in the 7 a um time de 3 dentro desses 7, that I speak to almost every day que eu falo quase todos os dias, for the last 24 years. nos últimos 24 anos.
for the last 24 years. nos últimos 24 anos. I'm accountable. Eu presto contas. They speak in my life. Eles falam na minha When vida. I am wrong, Quando eu estou errado, they tell me. eles são os primeiros a dizer. I am submitted E eu estou submetido ao Senhor, and also to my leaders mas também à and minha also liderança. spiritual fathers and mothers. E os pais e mães da fé que me criaram, que me aconselharam, me discipularam. But the challenge we have today is Mas o many desafio people, que temos hoje é, they do not want to submit to authority. eles não sabem se submeter à autoridade. Look at the authority Jesus functioned in. Olha a autoridade que Jesus funcionava. He was submitted to his father Ele era submetido ao Pai. and he functioned in authority. E ele funcionava a partir dessa autoridade. Being submitted to pastors, fathers and mothers Ser submisso a líderes, pais e mães da will fé empower authority vai empoderar a autoridade in our lives. na nossa vida. What does it mean to submit? E o que é que significa se submeter? It simply means to surrender. Significa render. It means to yield, Significa render, whether in thoughts, em pensamento, in behavior, em and comportamento also in e relationship. também em relacionamentos. Submission Submissão is a key é uma to chave spiritual growth. para crescimento It's espiritual. a key É uma chave to authority, para também a autoridade. kingdom authority. A autoridade do And reino. it's a key E é uma to chave keep yourself protected. para manter você protegido. One of the most dangerous gifts Um dos dons mais perigosos is the prophetic. é o profético. That's why many people, É por isso que várias pessoas, they don't last more than 2 years in the prophetic. eles não demoram mais de 2 anos no ministério In what profético. I've seen Naquilo que eu tenho visto in the last 27 nos years. últimos 27 anos. When I was mentored Quando eu fui mentoreado by amazing mentors, por mentores I was maravilhosos. probably number 7 Eu era possivelmente o número in 7 this team I was part of. desse time que eu era parte. But out of those 7, Mas desses 7, the other 6 os outros 6 are not walking in that calling anymore. não estão andando mais sobre esse chamado. And most of them, E a maioria if deles, not all of them, se não todos agora, are not walking with God não estão anymore. andando nem mais com o Senhor. I am gifted. Eu tenho dom. I'm anointed. Eu sou ungido. I'm independent. Sabe, independente. Oh, Não, No. não. That's rebellion. Isso é rebelião. Submit yourself to one another. Submeta-se uns aos Submit outros. yourself to authority. Submeta-se à autoridade. Then it protects you E isso vai proteger você from the schemes of the enemy. dos esquemas do inimigo. Submissive. Then full of mercy. Submissão. E também cheio de misericórdia. mercy. Cheio de misericórdia. Mercy is so key. A misericórdia é tão importante. No matter how anointed and gifted you will ever be Não in the prophetic, importa quão ungido ou importante você possa ser ou se tornar may we pelo seu walk dom, in mercy. a gente vai andar em misericórdia. Jesus was moved Jesus with era compassion movido por compaixão. and he healed the sick. E a partir disso ele curava o Let's enfermo. be merciful towards one another. Sejamos misericordiosos uns Let's com be os kind outros. towards one another. Gentis. When we carry the nature of the prophetic, Quando carregamos a natureza do profético, we walk in mercy. nós andamos That em misericórdia. mercy empowers others. E a misericórdia empodera Encourage os others. outros, encoraja Comfort outros, others. conforta-os, Champions others. empodera-os, Uplift others. levanta, Edifies others. edifica And builds others. e cria, Can you constrói. imagine if everyone in the church of Jesus Você pode imaginar se todo mundo na igreja de Jesus would walk in submission, andasse em submissão, would walk in purity, pureza, would walk in love, amor, in kindness, gentileza. in gentleness. How different would the world be today? Quão diferente o mundo seria. And the Bible says, E a Bíblia diz, then full of mercy. cheio de misericórdia. After mercy, Depois de misericórdia, this is a challenge. esse talvez é o maior desafio. God Deus never wants us to have favoritism. não é movido por favoritismo. I know every one of us. Eu sei que todo mundo There are certain things you like more than other tem things. algumas coisas que você gosta mais do There que are outras. certain foods you Não like é? more than other Tem algumas foods. comidas que você gosta mais que outras. Impartial. Imparcial. We all have preferences. A gente tem preferências, é natural. James 2 verse 1 says, Tiago
3, show no favoritism. na verdade, Tiago 2:1 fala Show sobre no favoritism. não mostrar nenhum tipo de preferência any ou one favoritismo. of us. Todos de nós. There are certain people we like, Algumas pessoas que gostamos mais. but when you begin Mas quando você começa to function in ministry, a funcionar no not ministério, everyone can be your best friend. nem todo mundo vai poder ser seu melhor amigo. Having said that, Tendo dito isso, we are all to love God a gente deve amar a Deus and love one e another. amar uns aos outros, Show no favoritism. mostrando nenhum traço de favoritismo. About 5 years ago, Mas 5 anos atrás, there was something that blew up on Facebook houve algo que explodiu no Facebook about me, sobre mim. and it went viral. Viralizou Not in a good way. de forma não positiva. Because one guy I spoke in his school, Eu estava falando na escola de um and I rapaz began to prophesy a word, e eu comecei a profetizar uma palavra, entregar Not uma to palavra, him, não a ele, but to someone sitting in front mas of para alguém him. na frente dele. And the word I gave this E a person palavra que eu dei a essa pessoa was a word by word era he a wanted. palavra por palavra que ele queria ter ouvido. So he thought, Então ele pensou I gave this person this word. que eu tinha dado aquela palavra That para aquela word was pessoa, meant to be for him. mas na cabeça dele era para ele. So he thought I favored this person. Então ele criou uma narrativa que eu tinha criado algum tipo And I de didn't favoritismo give him the para word. aquela pessoa. So he carried this resentment, Então ele carregou esse this ressentimento, bitterness essa amargura for 2 years. por 2 anos. And he decided E teve uma hora que ele decidiu he wasn't going to carry the que bitterness ele não anymore. iria mais carregar He tanta was gonna amargura let para it si all mesmo, out. mas que ele iria entregar amargura para todo For the mundo, whole world. para o mundo inteiro. And surely he did. E ele fez bem para o mundo inteiro And mesmo. he blew me up on Facebook. Explodiu lá no Facebook, And viralizou. people who have never met me Pessoas que nunca me conheceram jumped on it. subiram no post My dele lá. mentors and leaders said, Meus mentores e líderes why don't you falaram: write to him? por que você não I escreve wrote para to ele? him. Eu fui lá, escrevi. And I said, I saw what you've E written. eu falei: eu vi o que você escreveu a meu Do you want respeito. to talk about this? Você quer falar sobre I'm isso? willing to phone you. Talvez eu possa ligar. Since you said I spoke on your school. Depois, você falou que eu falei na escola don't que você remember estava. Eu, na verdade, não lembro So de tell você. me- Mas me fala, What did I do wrong? o que eu errei? And he said, E ele David, falou: David, you spoke on my Bible school 2 você years falou ago. na minha escola I've teológica. been praying to God Há alguns anos atrás eu to estava heal orando me in my identity. para que Deus pudesse me curar em minha identidade. And I was waiting for your week. E eu estava esperando para que a sua semana Since it was the chegasse. last week of our Bible college. Como era a última semana na nossa I was escola, hoping that was the week for my eu breakthrough. estava esperando aquela semana ser a The semana do word meu you romper. gave the person in front of A me. palavra que você deu para a pessoa na minha That frente, word was meant to be my aquela word. palavra para ser minha. Maybe you didn't like me. Talvez você não gostou de mim, né? Maybe you just hated Talvez me. você me odiou. Maybe you disliked me. Talvez você não gostou de mim Why mesmo. didn't you give me Por que that que word? você não me deu aquela palavra? And I was like, wow. E eu fiquei: nossa, That word that I gave essa palavra que eu dei was to the person in front of you. é para a pessoa na frente. I have no favoritism. Não tinha favoritismo. If the letter Se a letra has someone's name, que o nome de I alguém, can't erase the name and make it your sabe, eu letter. não posso pegar a carta, apagar o nome da pessoa, I'm colocar o just a seu. postman. Cara, eu sou só o carteiro. My role is to deliver the letter. Meu trabalho é entregar. But the person was not happy. Mas a pessoa não estava feliz com a minha resposta. He said, because you hated my race. E ele falou assim: olha, porque você odiou a And I minha was like, etnia. no, bro. Eu falei: não, I amado. like Asians. Eu gosto de asiático Because também. you all make good Asian Sabe, a food. comida que vocês fazem, ó. Besides the food, Não, mas além da comida I também, love everybody. eu também gosto dos asiáticos. There is no impartiality in Não me. tem imparcialidade. I love everyone. Eu amo todo mundo. But the temptation Mas a tentação is, é, if we don't walk in purity, se a gente não andar em pureza, we prefer a gente vai preferir to give words to a certain people. dar palavras para um grupo específico de pessoas. I've been in ministry, Eu tenho estado no and I have ministério seen this in the prophetic. e eu vejo isso no profético. Some people Algumas will pessoas say, vão falar:
I don't give words to women. Eu não profetizo para mulheres. I only give to men. Eu só profetizo para homens. Ooh, that's favoritism. Favoritismo. Look at the ministry of Jesus. Olha o ministério de Jesus. Some will say, I only give words to women only, Algumas pessoas falam, eu só profetizo sobre mulheres, not to men. não para homens. We need to be healed from our heads, from A our gente fathers. precisa ser curado das feridas dos nossos pais e mães. If we are not healed, Se nós não somos we curados, misrepresent the character a of gente God. não representa o caráter de Deus Some como people convém. Algumas pessoas Will say, vão dizer, I will never give words eu nunca vou entregar uma or palavra, pray, ou orar, or minister ou ministrar to this race. para essa raça, para essa I've etnia. been in ministry Eu já vi ministérios in different assim, settings. em diferentes contextos. I've seen it. Eu vi, That is not the heart of the Lord. mas esse não é o coração do I've Senhor. been in Eu ministry já estive em where ministério, people say, em ministérios onde as pessoas I falavam, can't let that race lead eu não posso deixar com que essa because I etnia don't trust them. lidere, porque eu não confio That neles. is not the heart of the Lord. Não é o coração do Senhor. Jesus Jesus didn't die não morreu for a certain group of people. por um grupo étnico apenas, Jesus mas Jesus died for everybody. morreu por todos. So God so loved Porque Deus amou o mundo the world. de tal maneira. Jesus Jesus didn't favor this one more than this one. não mostrou favoritismo As para we uma get etnia equipped acima de outra. In the prophetic, as we get equipped in À the medida que prophetic, nós somos equipados no in profético, any ministry, em todo ministério, as we serve God à medida que servimos a and Deus serve people, e servimos as we pessoas, gotta go beyond nós temos que ir além what we like, daquilo que a gente what we gosta, feel comfortable daquilo que a with, gente se sente confortável, what blesses aquilo us, que nos abençoa, because it's easy porque é fácil to go and get a prophetic word for a businessman, e pegar lá e dar a palavra profética para o because they empresário, might give you something porque eles podem dar uma coisa para você. than to go to a beggar. Cara, é muito mais difícil, é muito mais fácil fazer isso do que profetizar a uma pessoa em situação de rua. And I've seen that. E eu vi isso. And I've been on the receiving end. E eu já recebi também disso. But the heart of the Lord in these next Mas days, a palavra do Senhor, I believe He wants to unlock que eu acredito, é que Ele quer destravar that which has been deposited in aquilo us. que foi depositado em nós. You might say, that's not for me, David. Talvez você possa falar, David, talvez não é para mim I'm não. not prophetic. Não sou profético. Turn to someone next to you and Olha say, para alguém you do seu are. lado aí e fala assim, é sim, You are. é sim, You are. é sim. How do I know? Como é que eu sei? John 10:27 João 10, 27 says, my sheep fala assim, as minhas ovelhas hears my voice. escutam a minha voz. Prophetic Profético is to hear the voice of the é Father escutar a voz do Pai and convey His heart. e convencionar o seu coração. It's simple. Simples. And every one of you in here, E todos de vocês aqui you are God's sheep. são ovelhas do Pai. How do I know? Como é que eu sei? Everyone say, meh. Todo mundo fala assim, meh. See? Tá vendo? You are all prophetic. Todo mundo é profético agora. You are all His sheep. Sabe, você é uma ovelha santa. So Então, I know it's late eu already, sei que já está tarde, meu Deus. but I believe the Lord, Mas eu acredito que o Senhor, under the ministry of the Lord and your leadership, debaixo do ministério e There da is liderança, something há algo that He wants to do que eu acredito que Ele queira fazer in this church. nessa igreja. And no, please hear my heart. Sabe, escuta meu coração. I'm not into hype. Sabe, eu não sou do hype, da empolgação. Ask your pastor. Pode perguntar ao Ask Vitor, JV. pode perguntar ao João. Ask my dear sister Sabe, Deborah pergunta a here. Débora também. I'm not into hype. Não sou do hype. I'm into oil. Sabe, eu sou do óleo. I don't rock you up, jump Sabe, up. eu não fico, pula, pula. Não, I don't manipulate. não manipulação. Não, Because you can't fake this for 27 years. porque você não pode fingir isso por 27 anos. Because that's when I started speaking, Porque 27 foi years. quando eu comecei a falar e a mover nisso há 27 anos atrás. Growing up, Crescendo, I didn't think I was prophetic. eu não pensava que eu era profético. I thought I had a gift of good guessing. Eu pensava que eu tinha um dom assim estranho de adivinhação. Because I knew Eu things. sabia de algumas coisas. I just knew Eu things. só sabia. I knew the question the teacher was going to Eu ask sabia a pergunta que o professor ia fazer. 5 minutes before he or she 5 minutos asked dele it. perguntar. But because I couldn't speak, Mas por que eu não podia falar? I'd write the Eu answer down escrevia.
And I'll give it to my friend. E eu dava pro meu amigo do My lado. friend would be like, E meus amigos ficavam. and I just point like this, Aí eu like falava, 1 minute. daqui a 1 minuto, And I'll point the teacher. eu ia escutar uma pergunta aqui. He knew that the teacher was going to ask a question. E ele sabia que o professor ia fazer aquela pergunta. And here's the answer. E ele tinha a resposta já. Because I couldn't speak. Porque eu não podia nem falar. And so I'm going to teach on ways God speaks. Então eu vou ensinar em um ponto as formas que And Deus fala. I'm going to minister to you E eu all. vou ministrar para vocês, tudo bem? You are not many of you. Não, vocês não são tantos. Sometimes I pray for 3,000 Então às people vezes in one night. tem 3 mil pessoas uma So noite you guys só. are, Então so you vocês guys are all okay. No, estão trust me. tudo certo. Confia. So you guys are not so many. Vocês não são muitos, então, ó. But my heart this weekend Mas o here meu coração essa semana is to just serve you. é servir I vocês. have no agenda. Não tenho nenhuma You don't segunda have to buy me intenção. açaí Você não tem que me comprar açaí. Pra mim pode, viu, gente? or picanha. Ou picanha. No. Freely Sabe, de graça. I've been given. Eu recebi. My heart is to freely Mas serve. o meu coração é servir. And I believe the Lord wants to take us deeper. E eu acredito que o Senhor quer nos levar em So um for lugar mais anyone profundo. here Então aqui, para qualquer pessoa Who has been hurt que foi ferida by the prophetic, pelo profético, I really want to say, eu quero dizer I'm very, very sorry perdão for the misrepresentation. pela representação errônea. I have been hurt by the prophetic Eu myself. também já fui ferido. When I was 10 years Quando eu old, tinha 10 anos, someone began to prophesy to me alguém começou a that profetizar by the sobre end of the mim year I was going to be dead. que eu iria morrer até o final do ano. The good thing I had a very prophetic mama Mas a parte boa da história é que minha mãe era muito who profética. broke the curse. Quebrou tudo. And God saved me 2 times that year from E dying. naquele ano Deus me livrou 2 vezes So da for morte. anyone in here who has been Então, hurt by the para prophetic, todo mundo aqui que foi ferido de that alguma was not the maneira heart of the Father. pelo profético, não era o coração do I Pai. am very sorry Perdão for the pain, pela dor, the shame, pela the vergonha, confusion a confusão of God. What de happened? Deus. O que I thought you were aconteceu? going to do Eu this. pensei que você ia Did fazer I not isso. hear right? Será que eu escutei errado? What O happened? que rolou, Deus? And you begin to distance E yourself você from God começa a se distanciar de Deus because of the pain por causa da dor and the hurt. e da ferida. That was me. Era eu. Esse era meu caso. That was me. Era eu. But God had to heal me Mas Deus teve que me curar to bring me back to trust Him para me again. trazer para um lugar de confiança nele Some of novamente. you have carried promises Alguns de vocês carregaram Prophetic promessas, words palavras proféticas that haven't come que ainda não se for cumpriram 20 years, por 20 anos, 30 years. 30. You have prayed for your family members. Orando por membros Maybe da your sua husband, família, talvez o maybe your marido, kids, filho, that God will do something que Deus vai miraculously. fazer algo milagroso, curar, Transform them, transformar, deliver them. liberar, But it hasn't happened. mas ainda não And aconteceu. you be like, God, E você fala, I Deus, have tithed, dizimei, I've prayed, orei, I have fasted. jejuei. What more do you want o que me to mais do? você quer, Senhor? And you begin to distance Você yourself. começa a se distanciar. But I believe Mas eu creio the Lord wants to restore it this weekend que nesse final de semana o Senhor and quer heal you from the pain. restaurar e curar você da And dor heal you from the e pain. liberar você And dessa restore. dor e restaurar, And restore restaurar the promises, as the promessas, spoken word, as palavras que foram over your faladas life. sobre a sua vida and restore the beauty e restaurar a beleza instead of the ashes, no lugar das the cinzas, oil of joy o óleo de alegria instead of mourning, no lugar de um espírito garments of angustiado, praise. de um espírito angustiado, instead of the heaviness. um espírito de alegria no lugar de um espírito angustiado. This is a weekend of breakthrough. Esse é um final de semana de romper. Some of you might have prayed for relationship, like for marriage. Alguns de vocês podem estar orando por And you're like, casamento. God, I love God. Deus, eu amo você. I've done everything. Fiz tudo já, Deus. When is He gonna come? Quando é que ele vai chegar, Am I Senhor? not beautiful enough? Será que eu não sou bonito o There's suficiente? nothing wrong with me. Qual que é o meu problema? And you distance E yourself. você se distancia de Deus. Many of you might have prayed for jobs. Alguns de vocês podem ter orado por trabalhos. Pastors have prayed for you. Pastores Leaders have oraram por encouraged vocês. Os you. líderes encorajaram. But there's no opportunity. Mas as But oportunidades God, não how can I aparecem. trust you? Mas Deus, como é que eu posso confiar em você? We'll break the curse this A gente weekend vai quebrar essas maldições todas essa that has semana. hindered you Que impediu você to come into your fullness. de entrar
na plenitude I do que shared- Deus falou. I shared a prophetic word Eu compartilhei uma palavra profética 2 years ago 2 anos in atrás Burundi no Burundi of a young man. de um jovem. If you saw him, Se você visse there ele, was nothing unique about não tinha him. nada único. The kind of person whom you would not even choose. Ele é o tipo de pessoa que as pessoas não escolhem. And I said, bro, E eu falei, bro, mano, within 9 months from now, de 9 meses de agora, do you know the president of Kenya? sabe, o presidente do Quênia, You are going to be in his office. você vai estar no escritório dele. You're going to advise him. Você vai dar conselho a ele. And you're going to be in E charge você vai estar responsável of all the youth movement de todo o movimento jovem in Kenya. no Quênia. Pastor, I'm going to show you Pastor, eu vou mostrar para você, when I get into the quando eu office chegar lá no seu gabinete, o what he wrote to me, que é que ele me escreveu where he is now. e onde ele está He agora. works in the president's Ele office trabalha no gabinete Of Kenya. presidencial do Quênia. and he travels with the president E ele viaja com o to presidente every nation, para todas as and nações. he's become one of the intercessors. E ele se tornou também um dos intercessores do presidente do And he's Quênia. been given the movement E ele foi dado o of ministério all the youth movement. dos jovens 9 months dentro de 9 from just meses. being an ordinary man. De ser um cara nada a ver. He's now in the president's E agora office. ele está lá no gabinete It's too presidencial. small a thing Sabe, é uma coisa muito, pode parecer muito pequeno, for the Lord to break the cycle. mas can you say that again? It's too small a thing Pode parecer muito for the pequeno Lord to break a para que cycle Deus quebre um ciclo that you've gone through. que você tem andado em Your círculos, grandparents went through the same que os cycles. seus avós You andaram, are going through the same que cycles. você andou And your kids are going through e the os same seus cycles. filhos também. The good news is Mas a boa notícia é the season of going around the same mountain a estação de andar por ao redor da mesma montanha for 40 years por 40 anos finishes this weekend. acaba no final de semana. No more going around the same Não tem mountain. mais ficar andando ao redor da mesma No more going montanha. around the same mountains. Acabou. The blood of Jesus O Christ sangue de Jesus draws a line in the sand faz uma linha and says enough is enough. e fala assim, o suficiente é o suficiente, chega, It doesn't acabou. matter which generation it came from. Não importa a geração da qual você veio, The blood of Jesus o Christ sangue de Jesus says it's enough. fala assim, ó, suficiente, acabou. In the name of Jesus. No nome de Jesus. I know it's already quarter Eu past sei 10. que passou das 10 You've been very faithful e você foi muito fiel in staying awake. ter ficado acordado. Now I'm very awake now E agora eu estou extremamente acordado. because it's 3 a.m. in Sweden. Porque é aproximadamente 3 da manhã na Suécia. That's the time I wake up. É a hora que eu acordo. Because my grandmother used to wake me up at 3 Porque a.m. minha avó me acordava às 3 da manhã. when I was 7 years Quando eu old tinha 7 anos de idade. and say, let's pray. Falava assim, orar, vamos orar. Can you imagine today Você pode imaginar hoje, waking up a child você acordar uma criança de 7 at the anos. age of 7 7 anos. at 3 a.m. 3 da manhã. and say, let's pray? Pra falar assim, vamos orar. You'll be sued Você ia ser, for child abuse. né, processado. Exactly. Exatamente. But grandmama taught me to pray Mas a minha avó me ensinou a orar. even though I couldn't speak. Mesmo quando eu não podia nem falar. So tonight, Heavenly Father, Então essa noite, we Pai, thank you for this amazing church. nós te agradecemos por essa We igreja thank you for your maravilhosa, sons and your daughters. pelos seus filhos e We filhas. thank you that God, Nós te agradecemos, your Deus, word never returns que a void. sua palavra nunca volta break every vazia. chain, Deus, você quebra toda every amarra. pain, Deus, toda dor. Every hope Deus, that was deferred toda esperança que through não... any prophetic words, Toda esperança que não veio dar Father, in fruto, Jesus' name, que vieram de palavras proféticas. would you Pai, no heal us nome de tonight Jesus, nos cura essa noite. from every pain, De toda dor, every shame, de toda vergonha, every fear, de todo medo, every distance. toda distância. Holy Spirit, Espírito Santo, thank you for your goodness. obrigado pela sua bondade. Thank you for your faithfulness. Obrigado pela sua fidelidade. This is to mothers. Essa é para as mães. You are carrying Você está carregando grief and pain luto e dor, that you cannot even share with many. que às vezes você não pode nem compartilhar com muitos. Things that have not been answered that you've so desired to come Coisas to que não pass. foram respondidas, que você tem orado há tantos anos. I just see the burdens that you're carrying. Eu vejo os fardos que você está carregando. The burdens of storms, Os fardos das emotional tempestades storms, emocionais, mental storms, mentais, physical storms, físicos, health storms, tormentas da saúde,
financial storms, financeiras. I just see the Father Eu vejo o Pai removing that burden. removendo esse From your peso life. da sua vida They say, come unto me, e falando: vem a all mim, you who are que weary está cansado, and heavy burden. sobrecarregado. I'll give you rest. Eu vou dar para você For my yoke descanso, is easy porque o meu fardo é leve and my burden e is meu light. jugo é suave. It's this weekend. Esse final I de just see so semana much freedom eu vejo tanta liberdade upon the mothers, sobre as mães, because mothers are nurturers. porque mães são aquelas pessoas que nutrem. Mothers are nurturers. Elas nutrem. The dreams that you have carried for so long, Os sonhos carregados por tantos those anos. dreams Esses sonhos that you felt like you had to lay them down. que você pensou que você estava renunciando. I see the Father Eu vejo o Pai breathing a fresh breath trazendo um sopro upon novo, those hopes and um dreams, fôlego novo sobre essas that you may come esperanças alive again. e esses sonhos, para que You may você hope volte a again. viver de novo, you may dream again, que você sonhe you de may novo, rise again, levante-se de novo and walk in the purposes of the e Father. ande nos propósitos do Pai, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém. Tonight was the appetizer. Essa noite só foi o aperitivo, entradinha. And I just want to say to you, E eu quero falar para você my heart is to honor, que meu coração é honrar love and honor. de forma amorosa. But I love you so much Mas eu amo você tanto that I do not want to see you que eu não quero ver você continue to walk on the same path. continuando a andar no mesmo caminho. I believe the heart of the Father E eu acredito que o coração is do to Pai destroy every yoke é destruir o jugo that you have carried que você carregou, so you can be a voice. para que você seja uma voz, In então, Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém.